Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz compostagem utilizando de resíduos orgânicos residencial da cozinha. Você pode estar utilizando ali os restos de casca de fruta, verduras, né? Sobras de arroz no dia a dia ali da cozinha. Então basicamente a gente pode estar utilizando baldes aqui com tampa. Vocês estão vendo aqui essa composteira que a gente vai demonstrar aqui com 3 baldes. Mas você pode fazer no mínimo com 3. Entendido? Pode fazer com 3, com 4, mas no mínimo com 3. Por quê? Basicamente, esse balde aqui de cima e esse do meio, ele vai vir com o resíduo orgânicos, que a gente vai estar colocando. E esse último aqui vai servir do que a gente chama de o chorume, né? Ele vai receber todo o chorume que é produzido aqui da decomposição, da fermentação, e ele vai ser drenado, vai ser acumulado aqui, para que a gente possa estar utilizando ele futuramente como biofertilizante. Agora a gente vai demonstrar aqui para vocês como é que a gente prepara aqui os baldes para receber o material orgânico, para que a gente possa iniciar a compostagem. Então, como eu tinha explicado anteriormente, os 2 baldes de cima, que vai aqui, a gente vai furar, fazer furos no fundo dele, deste aqui e desse que vai no meio, para justamente a gente colocar ir colocando os resíduos dentro e na medida que ele vai decompondo, esse resíduo ele vai produzindo chorume e esse chorume ele vai descendo para se acumular nesse último balde aqui do fundo. Pronto, aqui o Absalão agora vai fazer a demonstração aqui. A gente vai fazer os furos. Usa aqui uma furadeira. Ele vai agora fazer aqui os furos. Vai lá colocar seu Absalão. Todinho aqui, ao redor. Então, pessoal, demonstrando aqui como é que ficou as tampas após o corte. Você tirou o tampo dos 2 baldes aqui. Agora ele vai demonstrar como é que vai ficar, ó. Então, esse primeiro aqui é onde não é furado no fundo. Esse aqui vai ser o dreno, vai receber o chorume. Aqui os 2 baldes, de cima aqui o do meio, ó, furado, já com o tampo. Então ele vem aqui, ó. Vocês percebem que a gente cortou e deixou só as bordas para poder assentar o primeiro balde. Então aqui, ó, tá vendo como fica? E o terceiro balde, ele vai assentar. Só tira aqui a tampa para mostrar. Pronto. Aqui também furado, ó. Então só a tampa do primeiro balde que não é cortada. Então ela vai tampar. Você recebe aqui, ela recebe aqui a tampa justamente para que não tenha venha inseto, mosca, para não produzir aqui aparecer larvas. Então vai ficar dessa forma aqui a nossa composteira aqui doméstica. Então, para finalizar, a gente ainda precisa fazer os furos aqui laterais para facilitar aqui a oxigenação aqui dos resíduos que vão aqui dentro. Então ele vai fazer só os furos aqui, ó, aqui do lado, pode começar, para facilitar a oxigenação também. Daqui a pouco a gente mostra como vai ficar. Então, pessoal, aqui, ó, ele finalizou aqui os furos. Então você faz esses furos laterais para também facilitar aqui a entrada de oxigênio. A compostagem ela necessita da aeração para favorecer aqui as bactérias que vão entrar em ação aqui com o resíduo e também acelere aqui o processo e a compostagem ela seja adequada. Pessoal, agora a gente vai mostrar como é que a gente faz o abastecimento das composteiras com os materiais orgânicos. Então aqui eu vou mostrar para vocês quais os materiais que a gente pode estar utilizando aqui de resíduos orgânicos. Então aqui nós temos folha seca, que são ricas em carbono. Temos aqui, ó, sobras aqui da cozinha. Então você pode estar utilizando aqui as cascas,
cascas de verdura, de todo tipo aqui, ó. Aqui no caso chuchu, casca de cenoura, batata, o que você tiver à disposição no momento. Também aqui os restos de sobras de arroz, você também pode estar utilizando, né? E aqui também, ó, esse último, aqui é sobra de borra de café, aqui do refeitório. Então você pode estar utilizando também, que ele também é um bom ingrediente para colocarmos na composteira. Então agora a gente vai mostrar, daqui a pouquinho, como é que a gente vai organizar cada um desses resíduos orgânicos, para que você possa iniciar a sua composteira doméstica. Pessoal, então agora a gente vai fazer a demonstração do abastecimento. Aqui, a gente inicia pelo material folhoso, rico em carbono. Aqui a gente faz uma primeira camada. Essa primeira camada é justamente para você favorecer aqui a aeração, para ficar bem poroso, rico aqui em oxigênio, e também impedir que entupa os furinhos no fundo do balde, se a gente colocar primeiro, se fosse colocar primeiro o material mais úmido. Então, colocamos aqui a primeira camada do material seco. Agora a gente vai colocar o material orgânico verde. Então, aqui as cascas são ricas em carbono, e aqui as folhas ricas em carbono. E aqui agora você vai colocar as folhas, o resto das verduras, que é o material mais úmido, ele aqui é rico em nitrogênio e diversos outros nutrientes que você vai adequar. Agora a gente vai aqui, ele colocou as folhas. Agora vai colocar um pouco aqui aqui que sobrou do arroz aqui. Então esse material aqui que a gente está utilizando são resíduos, sobras ali do refeitório. Então ele vai estar colocando aqui, ó, a camada agora do arroz. Pronto. Agora vamos aqui para a próxima camada, que é a borra do café. Também sobra lá do refeitório. Então sempre nessa sequência. A gente colocou a primeira camada de material folhoso, seco. Agora o material aqui mais úmido. Pronto, ele finalizou aqui o material úmido. A gente vai com mais uma camada agora do material folhoso. Sempre alternando. Iniciamos com uma camada de material folhoso, material mais seco, e depois colocando o material úmido. Aqui novamente a camada aqui do material mais úmido e as cascas aqui das verduras. Então, pessoal, aqui o último módulo foi preenchido da mesma forma que o primeiro, aqui que foi colocado aqui ao meio. Então, o mesmo procedimento. Foi iniciado com o material folhoso ao fundo e preenchido alternando com o material úmido, que foram as cascas, os restos de arroz e a borra de café. E alternando com uma camada de material folhoso e novamente com material úmido, até finalizarmos com a última camada, que aqui é o material folhoso, que a ideia é justamente ele ter essa alternância de material, para que esse material mais folhoso ele favoreça essa aeração no meio da composteira, de forma a favorecer aqui a ação dos micróbios
e com isso a decomposição do material, fazendo com que a compostagem ela tenha um processo adequado, até que ele favoreça a formação aqui do composto orgânico. Então agora aqui no momento, o seu Gideon vai colocar a tampa, vai fechar. Vamos fechar e vamos identificar, datar os módulos para que você possa fazer a contagem dos dias. Então, fizemos aqui umas etiquetazinhas, colocando aqui a data que foi feito. Então você coloca aqui em cada balde, para que você consiga ter a referência de que dia que você fez e você fazer a contagem aqui de 40 dias. Em torno de 40 dias. Então ele colocou aqui no primeiro balde e vai colocar aqui no segundo, no nosso balde ou módulo que chamamos. Então a partir daqui você vai fazer só o monitoramento do processo em si. Aqui você pode fazer semanalmente, pelo menos uma vez na semana. Você vem, abre aqui o balde, tanto de cima como de baixo, e faça uma mistura dos materiais, para que favoreça aqui a ação microbiana. Então, faz isso até chegar em torno dos 40 dias. Na medida que o processo for avançando, esse material ele vai entrando em decomposição com as bactérias, e ele vai mudando de coloração, ele vai ficando material escuro, homogêneo, em que depois de um tempo você não consegue mais identificar os materiais que tem aqui. Então será um material homogêneo, escuro, amarronzado, que em torno ali dos seus 40 dias eles vão estar aptos para você estar utilizando na canteiros, plantas de jarro, mudas, onde você achar adequado, que tiver um cultivo, para você estar utilizando. E embaixo, no último recipiente, aqui no último módulo, vai ter sido drenado todo o material escuro produzido pela decomposição, que chamamos de chorume. Esse chorume você pode tirar, engarrafar e utilizar como biofertilizante, para ser utilizado para diluir e fazer a adubação foliar. Nos próximos vídeos mostraremos, quando tiver aqui a decomposição já adequada, ali no ponto, vamos mostrar como ele vai ficar. Então, agradecemos aqui a atenção. Você gostando, curta, né? Comente e compartilhe aí com quem você acha que é interessante saber, para que a gente possa disseminar mais essa informação. Você poder trabalhar com os resíduos produzidos em casa, que você utiliza para fazer os adubos orgânicos, né? De forma que não vai para o lixo.